Olá, irmão. Turma do propósito. Como é que está sendo o seu dia? Espero que esteja sendo excelente. Meu desejo profundo é que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E que na sua casa aí haja edificação pela palavra de Deus. Hoje, capítulo 22 de Êxodo. Escolha um motivo pelo qual orar também. Aquilo que é urgente para você, coloque diante do Senhor diariamente. E tem alguma coisa que te incomoda, você sabe que te atrapalha a andar com Deus, te atrapalha a servir a Deus melhor, está prejudicando alguém que você ama. Procure mudar, meu querido irmão, e Deus vai te ajudar com toda certeza nessa caminhada. Vamos lá meditar no capítulo 22 de Êxodo. Eu só queria relembrar algumas coisas rapidinho. No capítulo 20, não esqueça, é um capítulo muito importante, é o capítulo onde Deus entrega os mandamentos, como nós conhecemos, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram 2 tábuas escritas em pedra para representar a perpetuidade da palavra de Deus. Em uma pedra eu acredito que estavam os 4 primeiros, em outra pedra estavam os outros 6. A primeira pedra, os 4 primeiros revelam o nosso relacionamento com Deus e os outros 6 revelam o nosso relacionamento com o próximo. Ali está tudo que a gente precisa saber sobre como devemos nos portar. Jesus resumiu isso ainda mais, dizendo que o resumo da lei é amar a Deus, conforme a primeira pedra lá, das tábuas, da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro semelhante a esse é amar o próximo como a nós mesmos. E a Bíblia vai estabelecer isso, essa forma de que se eu digo amar a Deus, a quem eu não vejo, mas não amo meu irmão, eu estou mentindo. Porque a prova de que eu conheço a Deus, que é amor, é se eu tenho capacidade de amar e de se preocupar aí, e de me preocupar aí com o meu próximo. Então, queridos, as demais coisas que vão aparecer no livro de Êxodo são desdobramentos. Porque, por exemplo, lá no livro de Êxodo fala sobre não furtar, e aqui nós vamos ver aplicações do que seria furto. De não defraudar, de não falar mau testemunho, de não adulterar. Aqui nós vamos ter algumas aplicações práticas na relação civil. Então, no capítulo 20, nós temos a lei moral, indicando para nós quais devem ser os princípios que nós devemos seguir em relação a Deus e o próximo. A partir daí nós temos um relato de como o povo de Deus deveria aplicar esses princípios nas suas relações civis. E depois, mais à frente, nós vamos ter os aspectos da lei, que nós chamamos de lei cerimonial, onde Deus vai dar os princípios, a direção de como ele deseja ser adorado. Isso mesmo, o próprio Deus define como ele quer ser adorado. Não é a gente que escolhe o que vai apresentar a Deus, é Deus que diz ali o que ele gostaria de receber de nós. Então nós vamos para o capítulo 22, que vai falar alguns aspectos aqui da lei civil, do capítulo 22. E essa lei, para que ela serve? Para que foi dada a lei? A maioria das pessoas tem preconceito porque acham que lei é sinônimo de chatice, é sinônimo de prisão, é sinônimo de infringir a nossa liberdade, né, de podar a nossa liberdade. E eu quero dizer para você que não. Muita gente acha que ser feliz é não ter muros, mas não é assim. A felicidade, ela habita nos muros da obediência. Então, quando nós obedecemos os parâmetros, nós somos felizes. Por que Deus nos deu lei? Deus nos deu lei por amor. Assim como o pai dá conselhos aos filhos, e muitas vezes contraria os filhos, mas os conselhos são por amor, assim também Deus nos ama e quer nos ver bem. Então ele nos dá a direção para que possamos andar. E preste atenção em algo muito importante. Eu queria fazer uma pergunta. Deus deu a lei ao povo primeiro e depois o libertou do Egito? Ou Deus foi lá e libertou o povo do Egito, fez ele atravessar o Mar Vermelho e depois deu a lei? Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque nós vemos aqui que a salvação, ela não é pelo cumprimento da lei. Não o nosso cumprimento, mas é porque Cristo cumpriu a lei. A salvação é pela graça. Deus salvou o seu povo. E agora Deus dá a lei ao seu povo, dizendo como ele gostaria que o seu povo andasse. Portanto, a lei não salva. O obedecer à lei não salva, mas o obedecer à lei é prova de amor. É como meu pai que faz tudo por mim, minha mãe faz tudo por mim, e eu decido obedecê-lo como prova de amor. Nada do que eu fizer vai fazer com que eu deixe de ser filho. Mas se eu obedecer, eu vou provar que eu os amo e me importo com aquilo que eles dizem. Esse é o princípio da lei, tenha isso na sua mente e você vai entender de uma maneira interessante. E a gente vê aqui Deus se preocupando com muitas coisas. Por exemplo, a lei, ela revela o caráter de Deus, porque ela tem preocupação com a vida humana, mas ao mesmo tempo ela tem justiça. Ela tem carinho por quem falha, mas ao mesmo tempo ela não inocenta o culpado. Por exemplo, aqui diz que se um ladrão entrar numa casa à noite, tá aí no comecinho, ele pode ser morto. Por quê? Porque naquela época não tinha luz, poderiam estar sendo atacados por qualquer coisa.
Então a reação do homem natural é proteger a sua família e agir em legítima defesa. Agora, se um homem decidiu matar um ladrão de dia, ele seria culpado. E por que ele seria culpado? Porque de dia ali, aquele furto poderia ser ocasionado por uma necessidade. Pode ser que a pessoa estaria roubando ali, por exemplo, para comer. Não aguentou a fome, está roubando uma galinha, está roubando alguma coisa para comer. E não que Deus concorde com o roubo. Não, a Bíblia diz claramente. Eu tenho que entender o mandamento lá, dos 10 mandamentos, no sentido positivo, e também o contrário dele é verdade. Por exemplo, se a Bíblia está dizendo lá para não furtar, o que é o contrário disso? Você tem que trabalhar. Você não pode tomar o que não é seu, você tem que trabalhar para aquilo que é seu. Então, aqui diz que se o ladrão for pego, ele tem que restituir muitas vezes mais. Eu não vou ficar me atendo aqui a detalhes da lei, mas eu quero só citar, por exemplo, os princípios. Então, do versículo 1 ao 15, fala sobre a questão aí dos prejuízos. Se for roubo, se for furto, se você for descuidado para as coisas que foram colocadas diante de você, existem princípios aqui para o equilíbrio social, para que ninguém fique prejudicado. Por exemplo, eu acho muito interessante uma passagem que tem aqui, que se um homem, por exemplo, pegar emprestado um animal e esse animal morrer, ele tem que indenizar, se o dono não estiver presente. Se o dono estava presente e viu tudo acontecer, e viu que não foi culpa do indivíduo, e o animal morreu, ele não precisava indenizar. Se o animal fosse alugado, o aluguel cobriria o custo aí do pagamento do animal. Muito interessante tudo isso. E aí, a partir do versículo 15, aparecem algumas coisas que eu queria meditar com vocês rapidinho. Aqui diz que se um homem, por exemplo, seduzisse uma jovem e se deitasse com ela, uma virgem, ele teria que pagar o dote, que era o pagamento, era uma espécie de acordo que era feito com a família. Esse dote servia como uma segurança para a esposa, caso ela voltasse para a casa do pai, para que o pai pudesse cuidar dela. Então ele deveria pagar o dote e casar-se com ela. Se o pai se recusasse, porque o pai poderia não querê-lo como genro, ele teria que pagar o dinheiro conforme os dotes das virgens naquela época. Vamos lembrar, pessoal, que isso aqui não foi um estupro, tá? Aqui é um homem que seduziu uma mulher e se deitou com ela, né? Aqui diz que a feiticeira não deveria viver. Por quê? Deus abomina qualquer prática de ocultismo. Brincar com o ocultismo, tem gente que fala, mas eu sou da linha branca. Não existe isso não. Meu querido irmão, brincar com coisas ligadas ao ocultismo é abrir portas para Satanás. Não brinque com isso. Feitiçaria, necromancia, simpatias diversas, não acredite nessas coisas, porque essas coisas abrem portas que você não tem ideia do que você está mexendo, né? Então, quem tinha essa prática tinha que ser morto, eliminado, porque Deus era contra isso. Vamos lembrar dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, não farás para ti imagem de escultura. Vamos lembrar que a feitiçaria, ela estava muito ligada também à idolatria. Quem tiver coito com o animal, sexo com o animal, deveria ser morto. Quem sacrificar a outros deuses está tentando destruir o princípio moral da nação de Israel, deveria ser destruído, porque Deus não aceitava a idolatria. Aí você fala, nossa, mas que Deus é exigente. Ele é exigente, ele é ciumento, ele tem ciúmes inclusive de nós. Ele é zeloso. Lá nos 10 mandamentos ele diz, eu sou o Senhor. Deus zeloso. Zeloso é porque ele tem ciúmes de nós. Aqui também diz que era para a gente ter, para o povo, né, para o povo de Deus, ter cuidado com os forasteiros. E muito interessante é o cuidado de Deus aqui com o forasteiro. Vamos lembrar que o povo tinha sido forasteiro no Egito, como eles foram tratados. Aí Deus diz assim, então já que vocês foram tratados mal, não trate mal o outro. Não faça pelo outro que você não gostaria. Está lá no versículo 21. A nenhuma viúva e nem órfã afligireis. A viúva e o órfão naquela época representava a camada mais pobre. E Deus está dizendo, não aflijam eles. Se de algum modo vocês afligirem, eu vou ouvir o clamor deles contra vocês. Deus está dizendo, eu defendo a causa de quem não tem nada. A minha ira vai se acender, e olha a promessa de Deus. Se você afligir, o órfão é viúva, eu vou tornar a sua esposa viúva e os seus filhos órfãos. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você emprestar dinheiro a alguém do povo, ao pobre que está contigo, não coloque juros, porque ele diz, porque se você tomar a veste, como é que ele vai se cobrir até o pôr do sol? Será que, pois, quando ele clamar, eu ouvirei, porque sou misericordioso? Eu não ouvirei? Contra Deus não blasfemará, nem amaldiçoará o príncipe do povo. Então, não era para se ter rebeldia contra a liderança. E no final Deus diz assim, não tarde em trazer as ofertas, o melhor da tua ceifa, das tuas vinhas, o primogênito dos teus filhos. E da mesma sorte fará com os bois, com as tuas ovelhas. 7 dias ficará e a cria com a mãe, e o 8º dia me darás, e ser-me-eis consagrados, portanto, não comereis
carne dilacerada, no campo deita Laís aos cães. Deus fala aqui sobre o princípio da primícia. Ele diz, olha, os primeiros frutos são meus. Isso significa que tudo que a gente vai fazer, a primeira coisa que nós precisamos é colocar Deus na frente, é honrar o Senhor em primeiro lugar. Era muito interessante quando acontecia ali a festa da colheita. Chegava a época da colheita, eles colhiam o primeiro feixe de trigo, de cevada, e esses primeiros frutos eram colhidos numa sexta-feira, no sexto dia, perdão, eram levados até o Senhor e eram consagrados, e no outro dia era sábado, então eles só iam voltar a colher no primeiro dia da semana. Os primeiros frutos eram levados ao Senhor e havia uma celebração, dizendo que eles queriam que o Senhor fosse honrado em primeiro lugar. Aplicando isso na nossa vida, nós vimos aqui diversos aspectos que revelam o caráter de Deus, o amor de Deus. Deus é justo e Deus também se preocupa com o pecador, dá chance ao pecador de se arrepender. A gente vê aqui no caso daquele que furtava, tem chance para ele se arrepender? Sim, contudo ele precisa indenizar. Nós vemos aqui no caso de quem erra, poderia indenizar o homem que seduziu a mulher. Agora, havia coisas que Deus não aceitava, de forma alguma. Deus não aceita repartir o seu senhorio e a sua glória com ninguém. Deus não aceita que tentem modificar a sua criação. Portanto, a feiticeira tinha que ser morta, quem deitasse com o animal devia ser morto, porque esse é um mau hábito, seria destrutivo para a nação. Quem amaldiçoasse Deus deveria ser destruído. E aqui diz, olha, não se rebelem contra os príncipes, honrem com as primícias, e carne dilacerada, vocês não precisam comer isso. Dê aos cães, porque eu sustento vocês e cuido de vocês. Meu querido irmão, essa é uma pequena meditação, fique conosco. Eu sei que o livro de Êxodo é um livro difícil de compreender muitas vezes, é uma leitura um pouco maçante, mas ela aponta para Jesus. Você sabe que a lei é difícil de ser cumprida? Pense o seguinte, que essa sua imperfeição em cumprir a lei foi substituída por Cristo, que cumpriu tudo isso, e mesmo sem dever nada, morreu na cruz por você e por mim, para pagar o preço pelo nosso pecado. O fim da lei é Cristo. Tudo aponta para Cristo e pelo seu sacrifício por nós. Para nós, a lei tem um significado, que é o seguinte: Deus quer que andemos assim, mas nós não somos capazes. A lei serve, segundo a epístola de Paulo aos Romanos, para que diante dela se cale todo homem e todos sejam culpáveis. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e precisam da graça, precisam da glória de Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. Um grande beijo e até amanhã.